só tua graça. Oh, recapacitação choclos de bacantate. Ele la 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 basidera cantará sutote no. Não tenha pressa, amados, de sair dessa presença gloriosa, de sair da presença e dos braços do seu Pai. Oh, Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. Grandioso Deus, poderoso Deus, Tu és meu Pai. Te adoramos, Senhor. Adoramos a Tua presença, Senhor. Adoramos a Tua presença, Deus. Tu és o meu Pai de amor. É você quem cuida de mim, é você quem cuida de mim em todos os detalhes. Oh, obrigada, Senhor, porque não estamos sozinhos nessa terra, não estamos sozinhos, não. Obrigada, Deus, porque você é o meu Pai, é o meu Pai, é o meu Pai. Você pode dizer, você é o meu Pai de amor, o meu Pai que me ama, o meu Pai que guarda a minha vida, o meu Pai que me protege de todas as coisas, o meu Pai que me dá todos os livramentos que eu preciso todos os dias, o meu Pai que me guarda debaixo de suas asas, é o meu Pai. Oh, obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Ele é o teu Pai. Oh, Senhor, te damos toda a honra nessa noite. Como filhos, você nos deu esse grande presente de fazer parte da sua família. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar um pouco, queridos? Boa noite, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é um dia especial. Por quê? Porque você saiu de casa para estar em comunhão com o seu Pai. Isso não quer dizer que lá na sua casa você não possa ter comunhão. Mas todos nós sabemos que existe uma unção coletiva aqui. É certo que precisamos desenvolver intimidade com Deus, não como Deus apenas, mas como Pai. Porque eu não sei que visão você tem de Deus. Se você vê Deus apenas como Deus grande e poderoso, às vezes essa ideia de Deus nos deixa distante dele, como algo inatingível. E não é assim que Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você de pai para filho. E um relacionamento de pai para filho tem intimidade, tem conversa, tem aconchego, tem chamego, tem amor. Aleluia. E o que me veio no coração forte essa tarde é para que a gente possa pensar que tipo de relacionamento nós temos com Deus. Se é um relacionamento de Deus lá ou de Deus meu Pai. Porque, amados, se a gente não tiver isso bem resolvido dentro de nós, muitas respostas que estamos buscando, nós não vamos ter. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quando você sai de casa, eu sei que você tem todas as possibilidades de orar a Deus, de conversar com Ele o dia todinho, se você quiser, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola.
Porque Deus não precisa de um lugar específico, mas Ele estabeleceu a igreja para que a gente esteja junto. Existe um propósito para isso. Mas nós podemos estabelecer essa conversa e essa intimidade o tempo inteiro, em qualquer lugar. Mas quando você sai de casa para vir à igreja, numa terça-feira, todos sabemos, é um culto de oração. É um tempo especial para a gente estar conversando com o nosso Pai. Que expectativa que você tem? Que expectativa que eu tenho? Quando eu oro a Deus, quando eu converso com Ele, quando eu me entrego a Ele, quando eu apresento as minhas razões a Ele, qual é a expectativa da resposta? Porque, amados, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que aqui existem crentes maduros, de muitos anos de evangelho. Mas o tempo cronológico não quer dizer muita coisa. Porque de repente chega alguém novinho convertido, acabou de se converter e trava um relacionamento com Deus, entendendo, eu tenho um Pai que me ouve e que responde. Essa é a expectativa que eu e você precisamos ter dia após dia. Eu preciso ter a certeza. Você tem essa certeza? De que aquilo que você fala com Ele, Ele te ouve. E mais do que isso, aquilo que eu e você falamos com Ele, Ele ouve e responde. Ele ouve e responde. Não estamos jogando palavras ao vento. Às vezes, estamos colocando a expectativa que nós temos das pessoas nele. Porque nós fomos frustrados, decepcionados, porque tivemos relacionamentos que nem foram tão agradáveis, de pessoas que nos decepcionaram. Mas, amados, Deus não é assim. O meu Pai, o teu Pai não é assim. Ele jamais vai nos decepcionar. Ele jamais vai prometer algo a mim e a você que não vai cumprir. As pessoas podem fazer isso, mas Deus não. Então, às vezes, canalizamos essas expectativas que colocamos nas pessoas e que nos frustram, achando que Deus vai fazer da mesma forma. Não é. Deus é perfeito. Deus é um Deus de amor. É um Pai amoroso. É um Pai que inclina os seus ouvidos. É um Pai que considera aquilo que nós falamos. Então, todas as vezes que eu e você nos propusermos a estar num lugar para orar a Ele, venhamos com essa convicção: o que eu orar vai ser ouvido e respondido. Então, eu não sei qual é o seu desejo nessa noite, eu não sei qual é a sua petição. Alguns vêm com muitas coisas para falar com Deus, outros estão tão gratos que a única coisa que querem fazer é agradecer ao Senhor e reconhecer o seu senhorio. Mas seja lá qual for, entenda, Deus tem interesse na sua e na minha vida. Ele tem expectativa em mim e em você. E Ele está atento às minhas orações e às suas orações. Mesmo que sejam coisas grandes, mesmo que sejam coisas que parecem impossíveis, Ele ainda assim ouve e considera. Aleluia! Então é muito fácil amar um Deus assim. Ter um relacionamento de pai e filho, que às vezes no nosso natural não tivemos. Não sei você, mas alguns de nós tiveram decepções no relacionamento de pai e filho. Não era um relacionamento amoroso. Não era um relacionamento onde o pai, entenda o que eu vou falar, gastava tempo ouvindo. Não podemos misturar
esse tipo de relacionamento, porque Deus, Ele é perfeito. E Ele nos ouve, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele não nos deixa só, Ele nos considera, Ele ouve as nossas orações. Eu não estou sozinha, você não está sozinho. Alguns chegaram aqui nessa noite cheios de tristezas no coração, até com, aleluia, sinais de depressão, de que não são amados, de que não são cuidados, de que são desprezados, de que estão sozinhos, de que ninguém olha, de que ninguém se importa. Mas Ele se importa. Aleluia. Abre comigo em Salmos 27. Oh, aleluia. Eu vim só para dizer isso, amados, que Deus se importa com você. Eu não sei se você acha que isso é grande, mas eu acho que isso é muito grande. Porque o diabo ele vai trabalhar todos os dias para que você não acredite nisso. 27. Ele é tão perfeito. A palavra dele é tão poderosa, que se a gente se alimenta dela e se nutre dela, o diabo ele não vai ter vez na nossa vida. E diz aqui no Salmo 27:10: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E a gente imagina amor de pai e mãe como um amor tão lindo, tão sublime, tão perfeito. Mas ele está dizendo que esse tipo de amor, que a gente considera tão grande, tão sublime, tão perfeito, se falhar, ainda assim tem o amor dele, que não falha. A Bíblia nos assegura que se meu pai e minha mãe me desprezarem, Ele me acolherá. Então sinta-se acolhido nessa noite. Eu não sei porque eu tenho falado sobre isso, mas é assim. Talvez alguém aqui esteja se sentindo assim, desprezado, sozinho e sem nenhuma acolhida. Você é amado, você é desejado pelo Pai. Você não é uma obra do acaso. Você não nasceu por um acaso. Você não é resultado de uma escolha errada. Você foi planejado, desejado pelo Pai, que te ama e te guarda. Que mesmo naquele momento que parece, só parece, que nada está acontecendo, Ele está guardando sua vida. Ele está te livrando de situações. Mas nós precisamos fazer algo. Nós precisamos, essa semana Isaías estava aqui numa reunião e ele falou algo que eu fiquei pensando. Eu só peguei o fim, mas foi suficiente. Ele falando sobre quando tu botou bem muita camisa, de suar a camisa, de vestir a camisa. Nós precisamos vestir a camisa entendendo que Deus é Deus, que Deus é Pai, que Ele nos guarda. Já viu essa expressão, dizer fulano vestiu a camisa? Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos suar. E eu achei interessante demais, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Nós precisamos suar a camisa. Ou seja, significa que eu não preciso só achar bacana, ser simpatizante, achar que Deus existe. Não, eu preciso suar a camisa mesmo. E botar em cima de mim e dizer, rapaz, eu estou dentro. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer força. No que depender de mim, eu vou fazer alguma coisa. Porque Deus ele está disponível em todo tempo. Deus está aberto em todo tempo. Ele está acessível em qualquer momento. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso suar a camisa. E esse suar a camisa não significa que é uma coisa penosa, que é uma coisa que vai me dar trabalho. Não, porque estar com o Pai, conversar com o Pai, ter intimidade com o Pai, tem que ser algo prazeroso. É algo prazeroso.
Então você não está só. E aquilo que você fala com Deus, Ele te ouve. Aquilo que você coloca diante dEle, Ele considera. Aleluia. Ele não nos ignora. Ao contrário, Ele nos responde. Em Salmos 3:4 diz que Ele nos responde. Você já está em Salmos. Volta só mais um pouquinho. Salmos 3. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Você quer alguma prova maior de que Ele responde? Ele te ouve e te responde? Não tem, amados. 1 João 5. Vai lá comigo. Oh, aleluia. Deus é o teu Pai, nunca te abandona. Ele é fiel. 1 João 5. Aleluia. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele me ouve, Ele te ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos de que lhe temos feito. E por que será que alguns pedidos não têm sido realizados? Será que é porque Deus está com algum problema de audição? Não, amados. Ele tem ouvido e Ele tem te respondido. E se eu e você não estamos ouvindo a voz de Deus, a culpa não é de Deus. Porque Ele vai fazer de várias formas e de várias maneiras para me alcançar e te alcançar. A certeza que eu tenho é: Ele me ouve e Ele me responde. Aleluia. Deus é o meu Pai. Em Mateus 7:7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Pedir é o quê? Falar, dizer que quer alguma coisa. Abre lá em Mateus. Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amados, Ele é perfeito. E Ele está dizendo: olha, se as pessoas, se os pais naturais, que são imperfeitos, que erram, se pedir alguma coisa, se o filho pedir alguma coisa, Ele não vai dar no lugar daquela coisa uma pedra, no lugar daquela coisa uma cobra. Quanto mais o teu Pai, que é perfeito. Ele tem desejo de realizar o teu desejo. Deus está disponível, disposto a fazer aquilo que você deseja. Só que existe algo a se fazer, amados, se achegar a Ele. Se eu não tenho um relacionamento com uma pessoa, dificilmente eu vou ter essa comunhão e essa troca. Se eu não bato papo, se eu não interajo, se eu não estou perto, se eu não estou junto. É simples assim. De fato, o Evangelho é simples. Somos nós que complicamos. Não é verdade? Mas Deus está disposto e disponível a atender o desejo do seu filho. E o que precisamos para fazer, para ser ouvido, para ser atendido? Apenas amar ao Senhor. Apenas ter desejo de estar na sua presença. Apenas ter a intenção de sempre falar tudo para Ele. As coisas que são complicadas e as coisas que são óbvias. Existem coisas que são óbvias e que a gente acha que porque é tão certo e tão óbvio, não precisa falar com Deus sobre isso.
E eu quero quebrar o biscoito nessa noite e dizer: aquelas coisas que parecem certas e óbvias, essas coisas também precisam ser apresentadas a Deus. E Ele vai nos dar a resposta daquilo que nós achamos até que já está tudo resolvido. Ele vai nos dar a certeza dentro do nosso coração. Mas para isso, eu e você precisamos desenvolver a intimidade que é necessária. Eu não posso ter comunhão com alguém ou entender alguém se eu não tiver intimidade com essa pessoa. A intimidade com Deus tem que ser maior, mas do que essa intimidade que a gente tem entre marido e mulher. Porque essa intimidade de marido e mulher chega ao ponto de que quando a gente olha para ele, a gente já está entendendo o que é que ele está querendo, sem ele abrir a boca, não é assim? Ou uma mãe com um filho que tem muita intimidade, que conhece muito um ao outro. Quando a filha chega perto, você já entendeu se tá doente, se está triste, se está arrasado, o que é que tem. Isso se chama intimidade. E é nesse relacionamento, e nessa troca, e nessa busca que nós vamos conquistar essas coisas. E Deus está disposto e disponível a realizar o desejo do seu coração. Aleluia! Ai, meu Deus! E eu vou finalizar com isso, porque nós vamos orar nessa noite. E nessa noite nós vamos orar com uma convicção. O que eu vou estar falando com Deus, Ele vai estar ouvindo e Ele vai responder. Sem nenhuma sombra de dúvida. Sem nenhuma sombra de dúvida. Então eu quero finalizar com isso aqui. Josué. Oh, aleluia. A gente estava conversando essa semana, eu lembrei, o irmão lembrou desse texto e eu achei ele bem interessante e propício. Aqui fala sobre muitos problemas que estavam acontecendo. Eu vou começar do 10, tá certo? Josué 10. Tendo Adonisadeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai. Ai era uma cidade, era um lugar. E a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei. E que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jamute, e a Jafta, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Estava um caos. Eles estavam se unindo contra Josué, porque tinham ouvido falar que Josué tinha conseguido fazer proezas por causa do Deus dele, que era grande. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a sua gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas. Amados, quando temos intimidade com Deus, Ele fala conosco, Ele nos dá direções, Ele se antecipa, Ele chega antes para dizer: vai por aqui, faz assim. Mas para que eu tenha essa nota, eu preciso estar ligada e conectada com Ele. E Deus disse: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir.
E eu quero te dizer nessa noite, não temas, não tenha medo, porque nada pode te resistir. Se você está com o Senhor, se você tem intimidade com Ele, se você gera essa intimidade com Ele, se você reconhece Deus como teu Pai que cuida de você e te livra de todas as coisas, Ele mesmo está te livrando agora mesmo. Não temas. Aleluia. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Ei, quando geramos intimidade com Deus, quando estamos junto com Ele, Ele vai adiante de nós, resolvendo as paradas que nós não podemos resolver. Você não precisa usar a sua força do braço. Eu não preciso usar a força do braço, eu preciso ter comunhão com Ele. Ele vai me dar as estratégias, Ele vai me dar as direções. E por causa disso, Ele mesmo vai resolver os problemas. Aleluia. No meio desse tumulto, dessa chuva de pedras, desse monte de gente contra Josué, Josué falou ao Senhor. Isso é intimidade. Isso é relacionamento. Isso é... E ele não tinha a aliança que nós temos. Ele não entendia esse relacionamento de pai e filho que hoje nós temos. Mas ele conversava com Deus. E ele disse: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença de todos os israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale do Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim, diga comigo, atendido. Você não está entendendo. Um homem sem a aliança que nós temos, superior, resolve ter um relacionamento com o Pai. Ele fala ao Pai diante de todo mundo e coloca ordem. E diz assim: olha, sol, pare aí. Lua, você também. E a Bíblia diz que não houve dia igual a esse, não houve nem haverá. Porque nesse dia, Deus, o Pai, o Senhor, o poderoso, o dono do universo, aquele que fez todas as coisas, aquele que pode fazer todas as coisas que você nem imagina, Ele atendeu a voz de um homem. Você já parou para imaginar o que é o planeta parar por quase um dia inteiro, quase 24 horas? Porque Ele resolveu atender a voz de um homem. O que dizer de mim, de você, filhos de Deus? Eu e você somos filhos desse que é criador de todas as coisas, que é grande e poderoso. Se Ele inclinou o seu ouvido para atender a voz de um homem que não tinha aliança, o que dizer de mim, de você? Então nessa noite nós vamos orar com essa certeza de que Deus ouve, Deus atenta, Ele considera,
Ele escuta e Ele responde a minha e a sua voz. Precisamos parar de fechar a boca. Nós temos falado pouco, nós temos levantado pouco a nossa voz. Nós precisamos fazer como Josué, que não tinha aliança com Deus, que eu e você temos, e dizer e repreender as coisas, e fazer paralisar o inimigo, e fazer acontecer o milagre, porque não somos nós que fazemos, é Ele, mas nós precisamos mover as águas. Aleluia! Que nessa noite eu e você possamos mover as águas. Entendendo, compreendendo que nós temos uma paternidade que não falha, que é perfeita e que é eterna. Em nome de Jesus. Aleluia, glória. Diga, Deus é bom. Diga, Ele é meu Pai. Aleluia.